E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Estamos aí, canal patrocinado por Casa do Tarô em Caxias do Sul, 054 981 45 45 17 954 981 45 45 17. Consultas marcadas pelo WhatsApp em Caxias do Sul e região. Que palhaçada é essa aí? Aplicaram no Grêmio, esse filho da puta desse juiz aí deu uma aplicada legal e nós acabamos perdendo um ponto, né, contra o Bahia aí. E o seguinte, minha gente, olha, em primeiro lugar eu tenho uma coisa para falar. O Grêmio vem jogando, poupando jogadores desde o início do Campeonato Brasileiro, lá pela quarta rodada, se não me engano, do Sport. E ali foi assim um misto muito, onde realmente dispersamos ali 3 pontos, porque não precisava ser aquele mistão ali, mas enfim, viemos desde o início do campeonato poupando jogadores, só que tem um detalhe, faz uns 2, 3 jogos que o Grêmio joga com um misto forte, que o Grêmio leva azar, na minha opinião, né? O jogo de hoje, por mais que iríamos no máximo ficar com um empate, até acontecer aquele pena ridículo do Edilson, que não aconteceu, né? Acabou de terminar o jogo. Eu iria vir aqui comentar o empate e as coisas que vi do jogo. O primeiro tempo, o Grêmio, até os 25 minutos, demorou para botar a bola no chão, mas no momento em que colocou a bola no chão, tomou conta do meio campo do Bahia, um time fraco, né? E Grêmio é óbvio, com Arroio, Fernandinho uma hora na direita, uma hora na esquerda, grande futebol do Fernandinho, e o pobre Ramiro numa posição, numa função que não é a sua. Fernandinho conduziu bola o jogo inteiro, Ramiro muitas vezes escondido, não soube jogar com o Fernandinho, mas mesmo assim o meio do campo, os volantes do Grêmio, Michel, que classe, e Arthur jogaram muito bem no primeiro tempo. Eu queria dizer que deu uma queimadinha de língua aí, que achei Jael um pouco melhor do que me parece ser. É um centroavante, é um cara forte, volta e meia faz bem o pivô, fez bem o pivô, em outros momentos meio afoito, faz muita falta, briga muito lá na frente. E queria até dizer aí um cara que falou que eu sou comentarista em comparar o Jael com o Juarez, o Tanque. Não, eu não comparei. Tem gente que gosta de ser engraçadinho, né? Eu simplesmente falei do tamanho dele, né? Inclusive Juarez não era o maior daquele time. O Ortunho era maior que Juarez, o Tanque, mas como referência de altura, mas pelo amor de Deus, né? Tudo bem. Então, assim, minha gente, o Grêmio fez um bom primeiro tempo. A partir sofreu algumas pressões, foi tanto para frente que sofreu, às vezes, com o contra-ataque. Arroio, vamos falar de Arroio. Arroio me parece um grande jogador, né? Um cara que eu digo, até fui meio afoito de falar um grande jogador, mas me parece, por terem contratado, por ter vindo até para ser titular, a lesão que teve, agora a primeira vista, 90 minutos que a gente fez ele jogar e todo o tempo em que ele está sem jogar 90 minutos, me parece um jogador a se apostar. Com boa visão de jogo, boas inversões de bola, ligeiro, forte, né? Vai criar um problema para o Renato, pois Ramiro, não tiraria Ramiro do time por mais defasado que esteja, pois ele foi quem fez o Grêmio começar a jogar naquele setor depois da saída de Giuliano. E depois viramos viúva de Wallace e descobrimos Arthur. Então o Ramiro eu acho delicado em mexer. Ou, né, agora nesses 6 jogos que tem até a semifinal da Libertadores, ou testar nesse jogo um time sem Ramiro. Mas Renato vai ter uma dor de cabeça para encaixar Arroio nesse time. E é um jogador que para mim tem que se apostar. Mas até que já é o que a gente já mais ou menos viu que pode estar no grupo, sim. Pode amanhã ou depois entrar. O Renato gosta do homem de área, né? E até fazer gols. Então é isso, minha gente. No primeiro tempo foi isso que aconteceu. No segundo tempo o Grêmio melhorou muito, na minha opinião, com a entrada de Patrick.
né? E Everton, que voltou a ser veloz, a jogar e a corresponder como homem de segundo tempo. O rapaz que até há pouco tempo dividia a posição com o Pedro Rocha, inclusive era da minha preferência. Até Pedro Rocha virar esse excelente ponto esquerda que virou. Né? Então, assim, Everton voltou a jogar. O Vitória, o Bahia, aliás, ficou muito mais perigoso com a entrada de Alione, aquele argentino, proporcionou contra-ataques e forçou muito aquele Rodrigão. O que incomodou esse cara aí, Kahneman. Kahneman esteve terrível hoje. É o jogador que eu mais gosto e me identifico no time do Grêmio, mas falhou muito no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, mas tudo bem, ali era a formação, um jogo tenso, mas hoje ele jogou de uma maneira que nunca vi jogar, muito mal. E Bressan, hoje sim, realmente seguro e sem comprometer. Né? Mas aí, minha gente, poderíamos ter ganhado o jogo. Muita coisa poderia ter acontecido nesse jogo. Tivemos o controle do jogo. O Bahia realmente é muito fraco. E o juiz daqui a pouco me apronta aquela palhaçada lá e me dá um pênalti, onde o Edilson não encosta no jogador do Bahia. E saímos derrotados do jogo. Mas a leitura que faço é que o Grêmio poderia ter tido mais sorte com esse time misto e mais sorte nesse segundo turno, ao qual está difícil de ganhar partidas, né? O Grêmio está realmente totalmente envolvido na Copa Libertadores América, estava envolvido na Copa do Brasil, tinha esse jogo com o Botafogo, e acaba tendo, na minha opinião, azar, pois esse time misto, onde principalmente se botarem os volantes, que o que jogou o Michel, o que classe, o que joga Arthur, o que jogaram hoje, o Grêmio teve azar, esse time mais ou menos encaixou. E volto a dizer, Arroio tem que insistir com esse rapaz aí, até porque devido à contratação que veio, né, veio uma contratação para ser titular e me parece realmente ter muita qualidade esse jogador. Dar ritmo de jogo a ele, é isso que Arroio precisa. Então temos 6 jogos para arrumarmos o time, infelizmente perdemos pelo menos um ponto hoje, porque estávamos empatando. Inclusive, perdemos, eu acho, a posição para o Santos. Temos o Fluminense agora, em casa. Esse ano o histórico é excelente contra o Fluminense. E precisamos da vitória. Precisamos, além de arrumar o time, depois 6 jogos, espero que em 3 ou 2 jogos, Luan volte para estar legal mesmo aí. Claro que o nosso foco é Libertadores. Mas, minha gente, esse brasileiro começa a cair de barbada. E ninguém parece buscar. E como eu disse lá no início, o Palmeiras se atrapalharia e o Santos era um time forte aí. E já passou a gente. Então é o que eu digo, na minha opinião, temos dado um pouco de azar. Mas vamos que vamos. Estamos na semifinal, faltam 4 jogos para o Tri da América e vai dar, minha gente. E numa dessas o Brasileirão de Lambuja aí. Vamos lá, é isso aí. Dale Grêmio, precisamos um pouquinho mais de sorte. É isso aí.